Olá, quarto ano, tudo bom? Vamos começar a nossa aula? Bom, peguem os cadernos, por gentileza, de português. Nós vamos iniciar com a nossa autocorreção, tá bom? Nós, na aula passada, vimos o texto, né, de Sherlock Holmes, e eu pedi para que vocês fizessem os exercícios a respeito, diálogo com o texto. Então, nós começamos aqui com a número 1, que diz assim: agora que você foi apresentado ao maior de todos os detetives, volte ao texto e pinte as palavras que você desconhece ou não tem certeza quanto ao significado. Porque às vezes a gente conhece a palavra, mas a gente tem dúvida do que ela significa. Use o dicionário para fazer essa investigação, certo? Faça o registro de suas descobertas nos espaços abaixo. Então, se você foi lá no texto, pintou as palavrinhas, procurou no dicionário e copiou aí no exercício 1, pode colocar certinho, tá bom? Porque a resposta, quando a gente copia do dicionário, tá sempre certo, tá? No 2, está escrito assim: as pistas a seguir se referem a Sherlock Holmes. Marque verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver se vocês acertaram? Por seu bom desempenho como detetive, Sherlock Holmes ajuda outros colegas de profissão em suas investigações. Era verdade? Sim, era verdade, verdadeiro. Ele ajudava, né? O Dr. Watson é o maior rival de Sherlock Holmes? Falso, pelo contrário, ele é o melhor amigo, né? E não rival. Sherlock Holmes é uma personagem inventada e não existiu de fato. Verdadeiro, né? Nós vimos que ele foi criado. E, por último, Sherlock Holmes arrisca alguns palpites apenas por intuição. Nós vimos no texto que não é apenas por intuição, que ele usa outras estratégias também para analisar aí cada fato que ele investiga. Tudo bem? Então ficou verdadeiro, falso. Das alternativas, qual era a correta aí embaixo? Então era a letra A. Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. Tudo bem? Parabéns, coloquem certinho e vamos lá. Nós tínhamos agora que pegar as duas informações falsas e transformá-las em verdadeiras. Então, era a 2, né, e a 4. Então, na 2 estava escrito assim: Dr. Watson e Sherlock eram amigos e parceiros nas investigações. Então, eu mudei da seguinte maneira, eu coloquei que eles eram amigos, tá? Você também poderia ter feito o seguinte, ó: Dr. Watson é o maior amigo de Sherlock Holmes. Também poderia ser assim, tá? Tira a palavra rival e põe o maior amigo. No 4, além da intuição, Sherlock Holmes é perito na ciência da dedução. Então, ele também deduzia, tá? Então, eu transformei agora, além da intuição, ele também era perito na ciência da dedução. Lá estava da seguinte maneira, ó: Sherlock Holmes arrisca alguns palpites apenas por intuição? Não era assim. Se você quiser mudar também e colocar Sherlock Holmes arrisca alguns palpites pela intuição e dedução, tá bom? Fica certo assim também. Joia! Na 3, além de Holmes, o texto apresenta o Dr. Watson. Que informações o texto traz sobre esse personagem, sobre essa personagem? Então, lá no texto diz que ele é o companheiro de aventuras de Sherlock Holmes, que ele era médico, havia trabalhado no exército e era fascinado pelo grande detetive. Todas essas informações estavam no texto, aí você deveria copiá-las, tá bom? No 4, releia o final do texto e complete a ficha do criador de Sherlock Holmes. Então, aqui nós temos, né, as informações que vocês deveriam ter coletado. Então, o nome completo do escritor de Sherlock Holmes é Sir Arthur Conan Doyle. Profissões exercidas, todas: médico, historiador, atleta, navegante, jornalista, detetive e escritor. Tem alguma relação com o mundo da investigação? Sim, tem. Ele também foi um detetive. Tudo
bem, pessoal? Ótimo. Agora, nós vamos abrir nas páginas 106 e 107. Nós tínhamos lá a lição de casa número 2 que eu pedi para vocês realizarem. E tem aí um poema, né, de detetive, inclusive, que se chama Atenção Detetive. Nós já realizamos na aula passada a leitura deste poema e eu pedi para que vocês analisassem o poema respondendo as perguntas a seguir. Então, veja só. No poema, José Paulo Paes brinca com diferentes significados de uma mesma palavra. Escreva os significados que você conhece para cada uma das palavras destacadas, além do significado que elas expressam nos versos a seguir. Então, veja só. Que ladrão roubou o cofre do banco do jardim? A frase estava se referindo ao banco que a gente senta. Qual o outro significado de banco de sentar? Estabelecimento financeiro, o banco onde a gente fica, guarda ou pega o nosso dinheiro, tá? Pro, mas eu escrevi os dois significados, o banco de sentar e o banco do estabelecimento financeiro. Não tem problema, mas não precisava. Era só para colocar o significado aí que não está na frase, no verso, tá? Mas colocou os dois, mais completo ainda, ok? Letra B. Me encontre o dentista que arrancou o dente do alho, era o dente do alimento. Qual é o outro tipo de dente que existe? Que é a parte da boca, responsável pela trituração dos alimentos, tá? O dente das pessoas, dos seres humanos. Se você deu essa ideia, acertou. E onde foi que esconderam as mangas do colete? É a manga do colete, seria a manga aí de um vestuário, né? Além deste significado, nós temos a manga, que é o nome de uma fruta. Tudo bem? 3. O texto que você leu é um poema. Pensando nisso, registre as informações a respeito dele, solicitadas abaixo. Então, vamos lá. Número de versos. Verso, eu já sei, que é cada linha do poema, certo? Então, nós tínhamos que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todo mundo encontrou 18 versos? Quem achou 18, marca aqui na letra A e parabéns, tá? E vocês deveriam explicar com as suas palavrinhas o que é um verso. Eu disse que verso é cada linha do poema, tá bom? Se você explicou de outra maneira, mas disse que são as linhas, que cada, né, linha do poema também, mas só mudou algumas palavrinhas, perfeito. Agora eu quero saber o número de estrofes. Vamos lá. Estrofes é cada montinho. Então vamos contar juntos. 1 estrofe, 2 estrofes e 3 estrofes. Então o número de estrofes eram 3. Tá aqui, ó. Veja se você acertou. E explicar também o que é uma estrofe. A Pro colocou que estrofe é o conjunto de versos, né? Porque são vários versinhos que formam uma estrofe. Joia? Desafie seu lado detetive. Siga as pistas e descubra a palavra secreta. Então, nós tínhamos aí as dicas que a palavra não é proparoxítona e nem oxítona. Ela é trissílaba. A primeira sílaba é formada por 3 letras e entre as palavras restantes é a que vem em primeiro lugar em ordem alfabética. Então, nós achamos que a palavra secreta é o disfarce. Vocês chegaram a essa conclusão? Vamos ver, ó. Disfarce. Ela não é proparoxítona e nem oxítona, porque a gente fala disfarce. Ela é paroxítona, tá? Ela é trissílaba? É, ela tem 3 sílabas. Disfarce. A primeira sílaba dela é formada por 3 letras? Sim, a primeira sílaba é o diz. E diz tem 3 letras. E as palavras que haviam sobrado, ela inicia com a letra que vem antes na ordem alfabética. Tudo bem, pessoal? Parabéns aí aos detetives que encontraram a palavra correta, tá bom? Agora, nós vamos dar uma pausa na nossa aula de português e vamos iniciar nossa aula de história e geografia, tá bom? Bom, hoje a gente vai começar lá na página 211. Então, vamos organizar o nosso caderno. Primeira coisa, coloquem a data, tá bom? Coloquem a data de hoje.
Hoje é dia 6/5/2020. Muito bem. Atividade inicial, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho com o espaço em transformação. O espaço ocupado ou não está em constante transformação, seja devido à ação da própria natureza, seja por causa da intervenção dos seres vivos que nele habitam. Podemos perceber tal processo de transformação comparando antigas paisagens registradas nas mais diferentes fontes históricas com paisagens atuais. Outra forma de perceber esse processo é notar o resultado dessas mudanças ao longo do tempo, se elas foram favoráveis ou não ao progresso local. Então, esse primeiro pedaço que a gente está realizando a leitura, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, com as mudanças que acontecem aí, com as transformações do nosso espaço, tá? Veja a imagem aqui, pessoal. Nós temos uma imagem bem antiga da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Veja, ela retrata aí a princesa Leopoldina veio da Áustria para se casar com Dom Pedro I. Aqui tornou-se a imperatriz Leopoldina. Veja que imagem antiga. Foi pintada em 1768 até 1848 a representação aí. É o desembarque da princesa Leopoldina numa viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Tá? É uma pintura. E nós temos uma imagem agora do Rio de Janeiro, tirada por fotografia em 2015. Se nós compararmos as duas imagens, veja como o mesmo local ali mudou, né? Bastante mudanças a gente observa, começando pelas milhares de construções que a gente consegue ver aí na imagem de 2015, tá? O espaço, então, a gente pode definir que ele está em constante transformação, não para, né? Nós vimos o ano passado um pouquinho desse conteúdo quando a Pro explicou para vocês que o homem, ele transforma as paisagens, né? Com as construções, com tudo que ele cria, mas que a paisagem também sofre transformação simplesmente pelos fenômenos da natureza, quando acontece uma chuva muito forte, uma inundação, vento que destrói. Pode também, mesmo que não tenha nenhuma assim, consequência drástica da natureza, mas pode acontecer com os milhares e milhares de anos de desgaste de uma montanha, tá bom? Então, não é só o homem que transforma a paisagem, mas a própria natureza também a transforma. Ou pela ação da natureza, então, ou pela intervenção do homem, que é o que a Pro acabou de falar, tá? Na página 212, nós temos aí um exercício. A transformação das paisagens é um fato, como demonstrado na comparação das imagens e o homem é o seu principal agente. Então, nós sabemos que a paisagem muda pelos fenômenos da natureza e pelo homem, mas entre os dois, quem mais muda a paisagem é o homem. Agora responda, por que o homem transforma o espaço em que ele vive? Quando ele faz essas transformações, para que ele faz isso? Então, você vai escrever aqui para a Pro, tá? A sua resposta e depois, de acordo com a sua resposta, você pode representar aqui o seu desenho de alguma transformação que o homem fez na paisagem. Por exemplo, Pro, eu vou fazer uma construção de uma casa, de um prédio, vou fazer uma indústria. Isso tudo a gente sabe que é uma transformação de paisagem realizada pelo homem. Então, escolhe qualquer transformação que o homem tenha feito e desenha aqui. E responde para mim para que ele transforma a paisagem. Qual é o objetivo, a intenção dele em realizar essas transformações. Para que ele faz isso? Tudo bem? Na página 213, também temos aqui o local para colocarmos a data de hoje. Então, completa para o seu livro ficar bem organizado, tá bom? Dia 6/5/2020. Na exploração e descoberta, agora é hora do texto. Então, vamos ver as diferentes paisagens. A natureza se apresenta de muitas formas, combinando elementos essenciais em maior ou menor quantidade, como água, calor, frio e rochas formadas durante milhões de anos. Essa combinação ocorre pelos movimentos internos do nosso planeta e pela ação dos ventos ou das águas.
Nesse contexto altamente dinâmico, em que se combinam muitas circunstâncias, surgiram os seres vivos, que foram se transformando, se adaptando ao seu habitat natural ou outros, em defesa da vida. As imagens a seguir representam paisagens naturais brasileiras constituídas de uma diversidade de seres vivos, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Então, veja só, pessoal, nós temos aqui essa imagem muito bonita que representa a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical que recobriu todo o litoral brasileiro durante muito tempo. Tanto sua fauna, que são os animais que vivem por lá, como a sua flora, que são os vegetais, eram diversas, de uma riqueza sem igual, tá bom? Já essa outra imagem representa o Cerrado, tá? Recobre todo o interior do Brasil, apresenta clima mais seco no inverno, mas muita chuva durante o verão, tá? No inverno é seco e no verão muitas chuvas. E essa é a paisagem da Caatinga, né? É característica do sertão nordestino, onde ocorrem poucas chuvas, sendo longos os períodos aí de seca, tá? Esse local aí tem poucas chuvas, então é mais seco. Como tudo começou? Página 215. Os primeiros grupos humanos tinham à sua disposição elementos diversos da natureza que eram usados, por exemplo, na criação de ferramentas. Nós já vimos isso no último livro agora que nós terminamos, né? Nós estudamos um pouquinho sobre o período paleolítico, neolítico, e a gente viu que eles usavam muito os recursos da natureza para construírem as suas ferramentas, né? Principalmente. Nas aulas de história, você observou que os indígenas brasileiros utilizavam esses recursos para caçar, pescar, fazer coleta de alimentos e construir suas casas e seus artefatos. Com esse modo de se relacionar com a natureza, os indígenas produziam poucas modificações na paisagem natural, pois a respeitavam como fonte de sobrevivência. Então, os indígenas, ele quase não modificava a natureza, pelo contrário, ele utilizava os recursos da natureza, mas só para atender às suas necessidades. Ele não usava para outras coisas, tá? Então, ele retirava o recurso, mas pouco. Assim, ele não prejudicava a natureza. Abaixo, nós vemos aqui imagens de alguns instrumentos produzidos com recursos da natureza pelos indígenas brasileiros, tá? Então, em cada imagem tem um número, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês o que é cada um deles e vai observando o número. Então, aqui, ó, número 1, esse aqui, é a fruteira feita de cipó. Veja que interessante. O número 2 é o brinquedo parecido com o bilboquê, tá? Ao invés de jogar a bolinha dentro, tem que encaixar essa conchinha no pauzinho. O número 3, aqui, ó, é o tipiti coador de mandioca brava, tá? Era para utilizar aí para pegar mandioca. O 4 é uma cuia, um potinho. O 5, uma buzina indígena. O 6, um ralador. O 7, a cabacinha. O 8º, a vassoura de cipó titica. O 9º, o chupati. E o 10º, o agogô de castanha, um instrumento musical da Amazônia, tá? Vocês já devem ter visto esse instrumento nas aulas de música da Progiovana. Tudo bem? Agora nós temos outra paisagem, veja só. Este é um dos muitos modelos de aldeias indígenas. Há outras, né, tribos com diferentes configurações. Dependendo do grupo a que pertence, seu meio ambiente e sua tradição. Então, nesse caso aqui, eles constroem as suas casas em círculos, tá? E aí eles têm aqui no meio um ponto de encontro. Mas tem tribos que não fazem em círculos, fazem em fileiras, tá? Isso depende da tradição de cada um dos povos. Na página 216, nós temos assim: foi observando a natureza que os primeiros seres humanos puderam aprender
a lidar com o que estava disponível nela para atender suas necessidades. Descobriram o que e como deveriam fazer para plantar, o que lhes permitiu fixarem-se em um único lugar. Criaram formas de domesticação de animais, como também conseguiram desenvolver ações mais sofisticadas, promovendo a organização de culturas diferentes segundo as condições ambientais disponíveis. O olhar do homem sobre as coisas do mundo foi se ampliando, o que contribuiu para a criação e a organização da sociedade. As atividades realizadas pelo homem rotineiramente, por meio do trabalho, provocaram mudanças nas paisagens conforme os seus interesses, tá? Então, aqui a gente está falando um pouquinho, né, sobre os avanços que o homem teve, analisando, observando a natureza, ele foi vendo como ele era capaz aí de criar novas ferramentas, né, de sobreviver tendo moradia fixa, de não precisar sair de um lugar e morar em outro com frequência. Ele viu que ele era capaz de plantar, de cultivar seu próprio alimento, de criar animais para a sua sobrevivência. Tudo bem? Aqui a gente tem o diálogo com o texto, nós temos um mapa da formação vegetal do Brasil, tá? Na legenda, a gente pode reparar aqui, pessoal, cada cor representa uma vegetação do Brasil. Então, olha só, observe o mapa abaixo e faça o que se pede. Veja, tudo que está em verde escuro é a Mata Atlântica, verde claro, floresta amazônica, marronzinho, matas intermediárias. Um verde entre o escuro e o claro, manguezais e restinga. Azul claro, mata de araucárias. Vermelho, mata de cocais. Laranja, caatinga. Amarelo claro, campos. Rosa clarinho, cerrado. Roxinho, complexo do Pantanal. E um amarelinho mais forte, pampas. Então, lendo a legenda, a gente consegue achar a localização de cada formação aí da vegetação do Brasil. Letra A. Registre no mapa onde ficam as paisagens citadas no texto, usando a legenda. Então, nós já localizamos aí, né? Letra A. Nós vamos localizar agora juntos aí. Mata Atlântica ou Floresta Tropical. Então, vamos ver aqui, Mata Atlântica, né? Tá de que cor? Verde escuro. E floresta tropical. Vamos lá? É a mesma coisa, é isso mesmo, queria que vocês chegassem a essa conclusão, tá bom? Então, quando eu digo Mata Atlântica, é a mesma coisa que floresta tropical, tá? Então, se um dia vocês ouvirem alguém falar, ah, eu estava estudando sobre a floresta tropical, é a mesma coisa de falar que estava estudando sobre a floresta da Mata Atlântica, tá? Então, o que vocês vão fazer? Ó, com lápis de cor ou de escrever, peguem aí e marquem aonde está de azul não, perdão, de verde escuro, tá vendo algumas regiões aqui de verde escuro? Coloca um xizinho aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Joia. Cerrado. Que cor está sendo representado o cerrado? De rosa claro. Então, nós temos o cerrado aqui bem ao meio, né? Quase no meio. Pode pôr um X aqui no meio. E também tem cerrado aqui nessas áreas. Pode pôr um xizinho aqui e um xizinho aqui. Então, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? E a caatinga está sendo representada com que cor? Com laranja. Joia. Então, vamos pôr um xizinho aqui também na caatinga. Vocês percebem como que fica fácil de eu analisar o mapa, desde que eu tenha a legenda? Lembra que no livro que nós terminamos, a gente trabalhou com legenda e dissemos que a legenda ela nos ajuda a interpretar o mapa, a localização das coisas que a gente precisa encontrar, tá? Então, vamos recapitular, pessoal. Então, Mata Atlântica é a mesma coisa que floresta tropical. Então, vocês viram que é de cor verde escuro. Põe um xizinho aqui na lateral onde tem o verde escuro, aqui também, ó, nesse ladinho, e aqui nesse pedacinho. Depois nós analisamos aí o cerrado, que é o rosa claro. X aqui no meio, e aqui na pontinha, e aqui também. E, por último, a caatinga que está de laranja. Certo? Fizeram isso?
Muito bem, já pode pôr um certinho de caneta verde, porque nós estamos fazendo juntos, tá? Além das paisagens identificadas anteriormente, quais outras existem no Brasil? Olha lá então. Então, nós identificamos a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga, certo? Então, não precisa escrever Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, mas todas as outras que estão aqui, você precisa colocar. Então, quais paisagens ainda existem? Você vai escrever floresta amazônica, matas intermediárias, manguezais e restinga, mata de araucárias, mata de cocais, aí Caatinga a gente já identificou, Campos, Cerrado não precisa, Complexo do Pantanal e Pampas. Lembrando que quando você for escrever, letra maiúscula, tá bom? Então anotem aqui os nomes. Segundo exercício. Leia o texto a seguir escrito por 5 professores indígenas. Veja o que eles escreveram aqui. A mandioca é muito importante para nós. Dela fazemos a farinha para a alimentação do nosso dia a dia. O beiju, a tapioca e o caiuim, que é uma bebida muito apreciada nos dias de cerimônias e festas religiosas. O povo pataxó e suas histórias, tá? Então, nós temos aqui o principal alimento do povo pataxó é a mandioca, ok? Analisando aí, pessoal, ó, vamos ver se vocês conseguiram copiar aqui a resposta correta? Olha só, já pode corrigir. Enquanto a Pro estava lendo o texto, acredito que vocês já tenham colocado aí os nomezinhos. Se você não pôs, vai terminando de colocar agora. Ó, floresta amazônica, matas intermediárias, manguezais e restinga, mata de araucárias, mata de cocais, campos, Pantanal e Pampas. Já põe seu certinho aí também. Joia? Ótimo. Então, de acordo com a leitura desse texto, nós vamos fazer o seguinte, ó. O alimento principal do povo pataxó é a mandioca. Como ela era retirada da natureza nos tempos antigos? Então, como será que ela era retirada nos tempos antigos? Que alimentos disponíveis na natureza são consumidos em sua casa? Dá uma perguntadinha aí para o papai e para a mamãe, tá? Quais alimentos que você consome na sua casa que são retirados da natureza? Eu já sei um. Arroz, feijão, né? É tudo de plantação. Então, coloque aqui para Pro 5 alimentos que você sabe que você come na sua casa e que vêm da natureza. No 3, quais as principais necessidades do homem primitivo que eram atendidas pela natureza? Então, nós vamos colocar assim, junto com a Pro. Da natureza, o homem primitivo, ele tirava materiais para fazer suas moradias, armas, ferramentas e vestimentas. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Ele usava os recursos da natureza para atender às suas necessidades do dia a dia. Tá? Então, a gente vai colocar que ele usava, então, para fazer as suas moradias, as suas armas, ferramentas e vestimentas. Tudo bem? E na A, vamos ver se vocês conseguiram aí, ó. A mandioca era retirada da natureza por meio da coleta, usando os próprios materiais que a natureza fornecia. Tá bom? Quando eles iam retirar a mandioca da natureza, pessoal, eles retiravam com os próprios recursos da natureza. Eles não fabricavam as ferramentas. Eram essas ferramentas que ajudavam eles a tirar aí a mandioca para que eles pudessem consumir. Tá bom? Então, copia direitinho aqui a resposta da A, do exercício 3, e a B, ela é pessoal. Você precisa perguntar aí em casa, ou até mesmo, de repente, você nem precisa perguntar, porque você, eu acredito, já até sabe, né, alguns produtos que vocês consomem aí na casinha de vocês, e que eles vêm da natureza, tá? Podem ser frutas, legumes, tá? Copiem direitinho e já coloquem, então, certinho também de caneta verde, tá? Não deixa nada. Se precisar, pausem a aula para vocês terminarem de copiar primeiro, antes de terminar essa aula. Tudo bem? Bom, a aula da gente vai ficar por aqui hoje, tá? Eu vou relembrar vocês dos nossos compromissos, eu tenho relembrado em toda a aula dessa semana,
Não se esqueçam, então, que vocês têm 2 atividades avaliativas que precisam ser feitas, tá? Essas atividades valem nota. Uma eu dei no dia 22 de abril, de História e Geografia, e a de Português eu dei no dia 30. Se você, por algum motivo, ainda não conseguiu fazer, então volta lá na aula desse dia, tem o link do questionário de presença, é lá que a atividade se encontra. Aí você clica no link, põe seu nome completo e faz a atividade com bastante tranquilidade e atenção, que depois a Pro vai corrigir e dar a sua notinha. Combinado? Então tá, meus amores. Então, eu desejo a todos um lindo dia, fiquem com Deus, estudem bastante, né? Façam a lição com capricho, ajudem a mamãe, o papai, tá bom? Naquilo que eles precisarem. E até amanhã, se Deus quiser, na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, lembrem-se que vocês têm aí o e-mail da Procil e da Prodaiane. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail. Tá joia? Um beijo grande, então, e até amanhã.